Oi pessoal, tudo bem? Aqui ó, vamos dar continuidade no nosso devocional, né? Paramos ali em João 2, então hoje é João 3. Tô abrindo aqui. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Nesses próximos dias. Chegamos. Ó, o texto, o capítulo 3 também não é muito grande, né? Acho que o primeiro foi maiorzinho. Mas é isso aí, vamos lá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem acertar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor do outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e a escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita sua mensagem.
Quem aceita a sua mensagem dá prova de que é o que Deus diz. Quem aceita a mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele, pois isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Amém? Então, aqui a gente está falando, né, sobre nascer de novo, né? Aqui tem até alguns versículos que se destacam, né? Vamos dizer aqui que é quando Jesus fala assim: eu afirmo que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito, né? Aquele que é batizado na água e no Espírito. E a outra parte que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que fala de outra forma, mas amou o mundo tanto que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê tenha vida eterna, né? Fez o filho dele morrer para que a gente pudesse ter vida eterna, que os nossos pecados fossem pagos através da vida de Jesus. E aqui entre João e Jesus está aqui falando, né, que João não era o Messias, ele não era o importante era Jesus, ele veio só para anunciar a vinda de Jesus, só que ainda assim muitos não quiseram crer na palavra de Jesus ali, né? E aí tem aqui um grifado bem importante que fala, né? Que o Pai ama o Filho, pois tudo nas mãos dele. Então, por isso que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, não tem como você amar Deus e não amar Jesus. É praticamente isso. Não tem como você entender sobre as coisas do reino e não entender que tem aqui um Jesus que se sacrificou, né? Foi o Cordeiro para os nossos pecados, né? Naquela época eles tinham esse como eu posso explicar, esse rito, né, de sacrificar um animal, oferecer aquilo para Deus, e o próprio Filho foi morto como um cordeiro, né, como sacrifício por nossas vidas. Então, esse texto é bem impactante. Creio que tem muita coisa para ser falado nesse texto aqui, né? Mas como é só um devocional, eu creio que o Senhor vai ministrar no seu coração o que Ele quer dizer com isso tudo, né? Mas vamos ressaltar aqui que não tem como entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito, né? E mais para frente, em outros textos, a gente vai provavelmente conversar sobre o assunto de ser batizado com o Espírito Santo, né? Mas se você entende que lá em Romanos, né? Não sei se você conhece, fala que Jesus, um pouco antes de voltar para a glória, ele fala que ele ia embora, mas que ele ia deixar um auxiliador, né? Que no caso era o Espírito Santo. Então, todos nós temos esse acesso. Antigamente, né, lá naquelas épocas, tinha o tabernáculo, tinha os lugares que eram só pessoas que eram escolhidas, que entravam nesse santuário, vamos dizer assim, né, de uma maneira bem mais rústica, explicando bem mais fácil. E tinha um véu que separava, né? E quando Jesus morre, esse véu é rasgado e não tem mais nada que separa a presença de Deus do homem. Então a gente tem livre acesso a esse Jesus, a gente tem livre acesso a esse Deus, né? E você não precisa de nenhuma outra ferramenta, você não precisa de nenhum outro auxiliador a não ser aquele que a própria palavra já explica, né? Ninguém vem ao céu, ninguém vai entrar no reino de Deus se não for nascido do Espírito, né? E da água, nascer da água e do Espírito. E também a gente tem aqui como ponto focal também ter essa relação com esse Jesus, com esse Espírito Santo e com esse Deus. Eu sei que eu estou dando uma pulada porque aqui ainda Jesus está começando, né, o ministério dele, mas eu achei importante ressaltar isso. Você tem livre acesso a Deus, né? O véu se rasgou.
Ainda não chegamos nesse versículo, mas é isso que está queimando no meu coração. O véu já se rasgou, você tem livre acesso a esse Jesus, você tem livre acesso a esse Deus, que por um acaso é o seu Pai, e Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Então, fica aqui o pensamento do dia. Espero que Deus tenha falado com você. Amanhã estamos de volta. Vamos orar. Se tiver algum pedido de oração, algum comentário, manda lá no direct, manda ali nos comentários. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Beleza? Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, porque eu sei que o Senhor fala da sua maneira, no coração de cada um, de uma maneira diferente, Senhor. Muito obrigado por isso, muito obrigado por sua palavra se renovar a cada manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos dar entendimento sobre o que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Muito obrigado por ser nosso auxiliador, nosso professor, está conosco em todos os momentos. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa semana, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada necessidade, cada coração daqueles que estão ouvindo isso aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E é isso aí. Até amanhã. Beijo.